Irmãos, antes de explicar o Evangelho de hoje, eu vou recordar algumas coisas, né? Porque há uma sequência ali desse capítulo que nós estamos lendo do Evangelho de São João. É o quarto sinal. Vocês vieram à missa domingo passado, né? Então, quarto sinal. É um capítulo muito importante. João narra primeiro a multiplicação dos pães e dos peixes também. Tinha peixes lá também, né? E depois tem uma catequese de Jesus. Nós vamos acompanhar essa catequese hoje, domingo que vem. Só vamos interromper na festa de Nossa Senhora, né? Então, permitam-me recordar essa relação que há entre a multiplicação dos pães e fatos que aconteceram lá no Antigo Testamento. Já falei domingo, só vou recordar para vocês. O texto fala que Jesus atravessou o mar da Galileia com os discípulos. E aí nós lembramos Moisés também atravessando o Mar Vermelho com o povo hebreu. Depois Jesus subiu ao monte e sentou-se. Ele sentou-se para ensinar, né, os discípulos. Lembra Moisés que também subiu ao monte Sinai e recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus. E a terceira comparação é da primeira leitura de hoje, né? Jesus viu aquela gente, multiplicou os pães, o pouco lá que tinha e os peixes. Lembra Moisés lá no deserto, né? Que distribuiu o maná. É o texto de hoje. Disse aí, o povo estava caminhando pelo deserto. E caminhar pelo deserto não é muito fácil não, né? É uma aridez danada. E faltou comida. E eles começaram a se queixar e a murmurar com Moisés e Arão. Recordando que lá no Egito tinha a panela cheia de carne, né? Olha só, seria melhor ter morrido lá, eles falaram isso, né? Que o Senhor tivesse tirado a nossa vida lá. Lá a gente tinha panela de carne para comer, pelo menos, e tinha o pão, né? Aí o texto fala que à tardezinha veio lá um bando de codornizes, né? Aí a carne, né? Que eles puderam comer. E de manhã apareceu um negócio lá, né, no chão. O texto até fala uma coisa. A gente nem sabe direito o que é, né? O que apareceu. A pergunta, o que é isso? É maná. Maná significa isso. Maná é uma pergunta, né? O que é isso, né? O que é isso? Parece-me que parecia um pouquinho com a neve, né? Com a geada. A gente viu geada esses dias. E ficava, depois que o sol nascesse, ficava alguns flocos, eles recolhiam aquilo e faziam uma farinha. E com a farinha faziam o pão, né? De onde é que veio isso? Veio do céu, né? É isso o texto que fala. O próprio Jesus falou, não foi Moisés não que deu isso, foi o Pai do céu, né? O importante é que Deus providenciou comida para aquela gente, né? Então essa é a primeira leitura. Bom, depois da multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas. A liturgia pulou esse pedaço e já vai para o Evangelho de hoje. Ele foi lá para Cafarnaum, lá perto do mar ainda, e o povo procurou. E ali então vem uma catequese feita em forma de perguntas e diálogos, né? O povo, como é que o senhor veio parar aqui, né? Olha só, diz que o povo procurou Jesus. E ele fala assim, vocês estão me procurando por quê? E aí eu me faço uma pergunta, e cada um que está aqui deveria fazer também. Por que você procura Jesus? Por que você procura Jesus? O que Jesus tem a dizer para nós? Isso é sério, né? O que nos seduz em Jesus, né? O que nos cativa em Jesus? Por que nós procuramos Jesus? Por que vocês passaram a semana toda e reservaram esse horário aqui, das 10h30 no domingo, para vir na missa?
Vamos deixar essa pergunta, né? Bom, aí Jesus fala, olha, vocês estão me procurando, não vão fazer isso não, né? Porque vocês estão com a barriga cheia, né? Porque eles tinham comido pão, né? Numa outra ocasião, Jesus fala até, olha, isso que a gente come, você sabe, né? Uma parte vira alimento, outra parte... É o Jesus que falou isso, uma outra parte vira bosta. Vocês não se escandalizam não, né? Ele falou assim, vai para a fossa. O que vai para a fossa? Jesus que falou isso, não fui eu, né? Então vem uma catequese importante. Ele fala, olha, vocês têm que procurar o alimento que permanece, não o alimento que acaba, né? Então, na multiplicação dos pães, o que permanece? E o que acaba? O alimento, eles comeram, né? Pronto. O que permanece é a própria presença de Jesus, né? A presença de Deus, não é verdade? Por isso que ele fala, eu sou o pão da vida, né? Que mata a vossa fome e a vossa sede, né? O que permanece é a partilha, a fraternidade, né? A solidariedade que houve, isso que permanece, né? Nós estamos agora em tempo de Olimpíadas, né? E a menina brasileira ganhou uma medalha, fiquei feliz, vocês ficaram felizes, né? Ganhou uma medalha de ouro hoje, né? As adolescentes estão dando lições nos mais velhos, né? Terminou as Olimpíadas, o que fica? Vocês entenderam, né? Bom, fica essa fraternidade que é importante, né? Fica o esforço de cada um. Então assim é a nossa vida. Jesus está ajudando a gente a ter um discernimento, né? É claro que as coisas são importantes. Aliás, tem muita gente precisando de comida e de pão, né? Nós precisamos de alimento, de trabalho, são necessidades básicas da vida humana. Mas a gente sabe que essas coisas passam. E o que permanece, né? O que permanece. Então é a lição que Jesus quer passar para nós. O que permanece é essa fraternidade, a própria presença do Senhor. Se a gente fizer uma relação com a Eucaristia, com a missa, né? Nós recebemos a palavra e recebemos o pão eucarístico, né? A hóstia que a gente comunga é o próprio corpo, ela se desfaz, né? Mas a presença de Jesus, não, ela continua em vocês, ela continua em nós, né? Então, discernimento, essa lição é muito importante, né, para nós, né? Que permanece a própria presença de Deus, né? Jesus quer mostrar isso, né? E o compromisso que nós temos com Ele, esse compromisso de fraternidade, de justiça, de amor. Você sabe que essa catequese continua, depois nós vamos falar mais para frente, porque vai chegar uma ocasião que o povo fala, isso é muito duro para nós, né? E o povo, muita gente larga Jesus, né? E ele faz uma pergunta, vocês também vão me deixar? Vocês se lembram disso, né? E Pedro fala, mas para onde é que nós vamos, né? Tu tens palavras de vida eterna. Bom, depois a catequese de Paulo, já nós estamos lendo faz tempo, trechos da carta aos Efésios. Essa carta fala muito da igreja, né? E hoje tem um outro ensinamento importante. Eu acho Paulo um homem de uma coragem, de uma fé tão profunda, porque ele fez a experiência de encontro com Jesus, depois foi anunciar, né, Jesus Cristo. Naquelas cidades lá fora da Palestina, né, marcadas por aquele mundo grego, romano, coisas boas, mas também muita imoralidade, muito paganismo. Você sabe que pagão significa uma coisa vazia. Pagão significa coisa vazia, né? E aquela gente se convertia e entrava para a comunidade. Mas pensa que era fácil deixar os vícios para lá? Não era fácil, né? Se convertia a Jesus, mas a gente carrega as nossas coisas. E ele usa a imagem do batismo, porque no batismo eles trocavam de vestes. Tinha uma veste, colocavam uma veste nova para simbolizar que estavam sendo revestidos de Cristo. Isso é uma imagem. Então, quem foi batizado, quem é cristão, se revestiu de Cristo e tem que deixar esse mundo pagão. Tem que caminhar assim.
Agora vamos trazer para nós, né? Vocês também vêm aqui à igreja no domingo, ouvir a palavra, todos nós, não é só todos nós, eu também. Ouvir a palavra, receber o pão, a gente se alimenta de Jesus, né? O único que é capaz de matar a nossa fome e a nossa sede, dar sentido à vida. Depois vocês voltam para casa, revestidos de Cristo. Agora, é fácil depois lá em casa viver as verdades do Evangelho? No trabalho de vocês é fácil? Não é não, né? No lazer, no mundo da internet, olha aí. Mas nós fomos revestidos de Cristo, todos nós. E nós não podemos viver mais como os pagãos, né? Então o que o Paulo está pedindo hoje para nós é exigente, né? É uma exigência da gente continuar vivendo como cristãos, né? No batismo, todos nós fomos revestidos de Cristo. E é assim que nós temos que viver no nosso dia a dia. É um compromisso, né? Então tem que pedir muita graça de Deus, né? Para a gente dar esse testemunho, né? Dar esse testemunho de uma criança, de um jovem, de um adulto que pertence a Jesus. A Eucaristia tem que ser o nosso alimento mesmo, a palavra, né? Para a gente poder fazer esse esforço e pela força do Espírito também a gente viver como verdadeiros cristãos, né? E procurar sempre esse alimento que não se acaba nunca, que é a presença de Deus, de Jesus Cristo em nós, porque o resto tudo nessa vida passa, né? Só Deus basta, né? Bom, hoje nós estamos rezando pelos padres. Por que a gente reza pelos padres? Domingo que vem nós vamos rezar para vocês também, viu? Os pais, a família, depois reza, né, pelos religiosos, consagrados, pelos catequistas, povo que exerce serviço na igreja, mas hoje é pelos padres, porque dia 4 de agosto nós celebramos a memória de um santo chamado São João Maria Vianney. É um padre francês que trabalhou num pequeno povoado perto de Lyon, na França, chamado Ars. Por isso que a gente fala cura de Ars. Foi padre lá em Ars, né? A história fala que esse homem não era muito inteligente. Eu acho que ele era inteligentíssimo, né? Pelo menos um grande santo, porque ele teve dificuldades para estudar, né? Principalmente o latim, né? Para fazer um sermão, diz que ele ficava lendo, para depois fazer o sermão, lia muitas vezes, né? Mas esse homem, nas atividades mais normais e simples de um padre, celebrar, visitar doente, pregar as missões, dar catequese para as crianças. Diz que ele dava catequese para as crianças, os pais ficavam lá no fundo, escutando, porque ele falava, cativava as crianças e os pais também. E é assim que ele se santificou, e ele é o padroeiro dos padres, dos párocos. Então vocês rezem pela santidade dos padres. Não precisa fazer coisa extraordinária, né? Fazer o que um padre tem que fazer, né? É como um pai, uma mãe, um bom profissional, fazer as coisas que tem que fazer, né? Sempre colocando Deus acima de tudo. Então vamos rezar nessa missa de hoje, colocar a intenção dos nossos sacerdotes.